Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Ciência Notícia. Hoje o nosso ponto de pauta é sobre o futuro do Brasil sem investimento em pesquisa científica. Para isto, convidamos o professor Newton da Costa. Ele é professor visitante, portanto, do Departamento de Filosofia da UFSC. Newton também atuou como professor catedrático da Universidade Federal do Paraná. Foi professor titular de Matemática e Filosofia da USP e professor também titular da Unicamp. Foi professor visitante em diversas entidades de pesquisa nas Américas e também na Europa. Lembrando que este programa vai ao ar pela TV UFSC e também em nossas redes sociais. Este é o Ciência Notícia que já está no ar. Olá, professor Newton, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. E para começar a nossa conversa, professor, vamos falar do futuro do Brasil. O futuro do Brasil sem investimento em pesquisa científica é um futuro complicado, né? Aliás, eu acho que é um futuro bem complicado. Nós, se não tomarmos cuidado agora e planejarmos as coisas muito bem planejadas, com as dificuldades econômicas e com a situação geral do Brasil e do mundo, tudo vai piorar aqui. É uma espécie de visão catastrófica que eu tenho do que pode acontecer se certas medidas fundamentais não forem tomadas. Do ponto de vista administrativo, do ponto de vista pedagógico e do ponto de vista de organização geral das universidades brasileiras e das instituições de ensino do Brasil. A questão, então, não está só em cifras, né? Só na parte mesmo de investimento, mas um investimento, eu diria, estrutural. Exatamente. Geral, né? Um investimento, inclusive, inteligente, porque só verba, só dinheiro não é suficiente. Por mais que a gente queira pensar, por mais que seja importante a parte de dinheiro, a parte de incentivo que você pode dar para a pesquisa do ponto de vista econômico, o fundamental mesmo é que a contraparte da pessoal, dos administradores, dos pesquisadores e das pessoas interessadas, inclusive outras instituições, firmas, etc., tudo isso é uma engrenagem complicada e se isso não for bem arrumado, bem dirigido, nunca nós sairemos do subdesenvolvimento científico. Aquela gíria antiga, aquele ditado antigo, não somos mãe de Ná, mas prever o futuro do Brasil, professor, é difícil prever o futuro do Brasil com essa deficiência toda, quer dizer, essa falta de investimento, não só investimento, eu diria, de recursos financeiros, mas investimento na massa cinzenta, investimento em estrutura, na formação básica lá da garotada? O grande problema é esse. O investimento tem que vir desde o berço, quase, dos alunos. É a primeira coisa. O ensino secundário tem que ser bom, senão o ensino universitário não pode ser. E como é que a finalidade da universidade não é só ensinar, a parte de pesquisa é fundamental e a parte de assessoramento do contorno de indústrias, etc. Se nós não formos cuidadosos e planejarmos, é uma questão de planificação principalmente, qualquer verba que nos enviarem não dá para resolver. Não vai resolver. Não vai resolver. Então, esse que é o problema. Então a solução não está só na questão de cifras. Só isso não. Se bem que é essencial. Todo. É fundamental, mas não é só isso. Pode colocar aqui uma verba monstruosa e, no entanto, a coisa continua pior até. O X da questão é que precisa planejamento, tem que ter objetivo. A gente tem que proceder exatamente como um capitão de indústria faz com a sua indústria. Não é ter indústria, ter dinheiro, isso não resolve. Precisa saber onde aplicar, precisa saber o que quer, e inclusive saber os objetivos da universidade. A nossa universidade não é apenas ensino, ela é pesquisa, ela é assessoramento do contorno de indústrias e tal. E isso é absolutamente essencial, mas eu sempre defendo a tese seguinte: é preciso que os administradores, os funcionários,
os próprios professores, tenham preparo psicológico para aquilo que querem fazer. Que acima de tudo, amem o que querem. Eu acho que se em geral, os pesquisadores amarem a pesquisa, no incentivo mínimo, eles funcionam. Gostar daquilo que faz. Mas se não houver amor, se não houver responsabilidade, se não houver consciência do que é uma universidade, não você vai sair da estaca zero. O Brasil não vai além do subdesenvolvimento universitário. Agora, professor, aquele detalhe, por exemplo, que como alegam, eu diria assim, grupos empresariais, que você tem que ter, até mesmo colocar um time de futebol, você tem que ter equipe, tem que ter união, tem que ter um time capacitado. Quer dizer, o nosso time, por exemplo, que decide, vamos colocar de políticos, e as pessoas que estão lá na linha de ponta e que têm esse poder de decisão, é um time capengo, né? Capenga, super capenga. A parte política é essencial. Se não houver uma organização da sociedade como um todo, se não houver interesse da sociedade pela universidade, a universidade é uma joia da coroa de ser vista assim, pela plebe, pelo povão, por todo mundo. E não é isso que acontece também entre nós. Mas como é que isso pode ser melhorado? Desde o ensino maternal, ensino primário, secundário, isso até um todo. A educação é uma espécie de um todo. E se a gente descurar de uma das partes, não funciona. E outra parte importante é que, evidentemente, verba, dinheiro. Mas só dinheiro não resolve nada. Então, é o elemento humano fundamental. Então, aquilo que estávamos falando aqui antes do programa, que de repente um sheik pode resolver o problema do Brasil investindo aqui, não é essa a solução. Né? Não, só dinheiro de um sheik não resolveria. É preciso mudar a mentalidade do administrador e mudar a mentalidade, principalmente dos políticos que fazem a divisão das verbas e que dedicam para a educação em geral. Dinheiro que não é suficiente, dão mais dinheiro talvez para futebol, para outras coisas assim, e pouco para a parte de ensino e pesquisa de uma universidade boa. Professor Newton, outro detalhe também importante, estamos agora passando por esse momento crítico, né, principalmente de falta, né, de recurso mesmo, falta de investimento. Qual é o papel do cientista, ou dos cientistas, o papel dos pensadores, o papel de quem atua diretamente na academia, quem tem esse poder, de repente, de autocrítica, o que deve fazer nesse momento crítico do país? Eu acho que uma das coisas fundamentais para o pesquisador, para o professor, para quem trabalha na universidade, na parte de ensino, pesquisa, é exatamente continuar de qualquer maneira trabalhando, publicando, incentivando o contorno, tentando mudar a mentalidade de todas as pessoas que o cercam. Uma universidade é que nem um time de futebol. Interessante que num time de futebol, eles sabem mais ou menos o que querem. Todo mundo quer vitória, todo mundo quer ser campeão. A universidade não está bem clara. Um quer fazer política de esquerda, outro quer puxar para a direita, e todo mundo se esquece da coisa essencial, que o fundamental é construir cultura, é desenvolver ciência, é auxiliar as indústrias, auxiliar o contorno para que progrida. Então, a universidade é essencial. Não existe nenhuma cultura, uma grande cultura, sem uma grande universidade. A França, por exemplo, uma das coisas que Napoleão imediatamente viu que precisava fazer lá, era não só incentivar sob todos os pontos de vista o ensino. As universidades, fez a escola politécnica, e fez mudanças enormes lá, que é essencial para ele. Quer dizer, o fundamental é planificação e, mais do que isso, conscientização de todos de uma meta que é a meta da universidade, que ninguém sabe direito para que serve a universidade. E a universidade serve para, vamos dizer, formar engenheiro. Não é só isso, formar gente. Essa é uma coisa importante, mas a universidade também deve pesquisar, a universidade também deve auxiliar as indústrias, contribuir para resolver problemas que são insolúveis dentro da própria indústria.
O especialista serve para isso. Tem um problema muito enrolado de química numa indústria, um químico da universidade pode é uma ajudar. grande Claro, incubadora. Exatamente, exato, incubador, sem dúvida nenhuma. Esse é um dos papéis fundamentais. Inclusive, incubadora procurando transformar o pessoal que entra em verdadeiros universitários. Não é realejar ensino. Isso é uma coisa importante, mas não é isso. O ensino não é só transmitir conhecimento. O ensino é transmitir uma outra coisa, é transmitir amor, é transmitir senso crítico para é um somatório do todo, né? Exatamente. Muito bem, estamos hoje conversando com o professor Newton da Costa. Ele é professor visitante do Departamento de Filosofia da UFSC. Nossa conversa é sobre o futuro do Brasil sem investimento em pesquisa científica. Vamos fazer aqui um rápido intervalo. A seguir, por que as grandes potências investem em pesquisa e o Brasil faz o caminho inverso? Vamos falar logo após um rápido intervalo. Muito bem, estamos de volta com o Ciência Notícia, o programa que aborda assuntos do meio científico. E hoje a nossa conversa é sobre o futuro do Brasil sem investimento em pesquisa científica. Nosso entrevistado é Newton Costa, professor visitante do Departamento de Filosofia da UFSC. Bom, professor, agora neste segundo bloco eu queria falar sobre grandes potências investem em pesquisa e o Brasil faz o caminho inverso. Essa é uma realidade mesmo? Eu tenho a impressão que é. Parece que, principalmente a parte política, os brasileiros e os brasileiros em geral não têm a mínima consciência da importância da ciência para o desenvolvimento do próprio país. O Brasil nunca será uma potência de primeiro time, uma potência tipo Estados Unidos, França ou Inglaterra, se não houver ciência. Hoje em dia não dá. Qualquer coisa que você queira fazer a mais, você precisa de robótica, precisa de teoria da informação, precisa de uma série de coisas que são essenciais e que só pode ser obtido numa universidade ou num grande instituto de pesquisa parecido com uma universidade. E a gente não vê, novamente eu repito o que eu disse, que haja qualquer planificação de assim, não, vamos planejar isso aqui para obter o seguinte resultado. Nós queremos, em 10 anos, transformar o Brasil num país em matéria de pesquisa de primeiro mundo. Não existe isso. Muda o governo, mudam os planos, ora tem problemas econômicos, ora não tem. Você não sabe direito as universidades para que servem, o que devem fazer, como deve ser dirigida. Eu podia fazer só uma comparação com a Polônia, que eu conheço muito bem, inclusive vivi na Polônia. A Polônia, na minha especialidade, no começo da minha carreira, que era lógica, matemática, a Polônia era primeiro time, e é ainda mais ou menos hoje. A coisa começou no final da Primeira Guerra Mundial. A Polônia estava dividida entre Prússia, Alemanha, Rússia e outros países, e um grupo de jovens percebeu que exatamente naquele momento os aliados venceriam e a Polônia se tornaria independente depois de quase 100 anos debaixo do atacão de outros países. Então um grupo... O senhor morou lá que ano? Isso nos anos 60, 60 e pouco. 1960, nessa década. Exatamente. E eu não vou entrar em muitos detalhes, mas um grupo de jovens matemáticos poloneses, e naquela época a Polônia não tinha nenhuma importância do ponto de vista científico, eles resolveram o seguinte problema. O que devemos fazer para que a Polônia, em 10 anos, se torne, na área de lógica, fundamentos e outras áreas da matemática, um país de primeiro mundo, rival de qualquer outro país. Então, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas veja bem, eles tinham um plano. Por exemplo, nós não podemos competir com a Alemanha,
que na época era o maior país em matéria de matemática. Então vamos escolher certas áreas que não são muito bem cultivadas, que nós vamos cultivar. Vamos ver como é que nós Eles sabiam até onde esticavam a perna. Claro, e outra coisa, vamos ver... Não tem além daqui até lá, não dá, exatamente, mas até determinado ponto eles conseguem claro. dar conta do recado. Dar conta do recado. E mais do que isso, vamos, nas escolas, pedir para os professores que quando aparecer lá uma pessoa com capacidade para matemática e tal, a gente já recruta, já chama para a universidade, já ensina um ensino particular, etc. Pois bem, a Polônia em 10 anos se transformou de um zero num dos maiores centros de lógica matemática e outros temas do mundo, que nesse ponto podia competir com qualquer outro país. E ainda é. Ainda é, em certas áreas. Mas eu quero dizer que foi feita assim. Quando houve a Segunda Guerra Mundial, destruíram toda a Polônia praticamente. Toda, por exemplo, Varsóvia, destruíram casa por casa. Parece que somente uma igreja conseguiu sobrar. Os alemães destruíram casa por casa. E aí, na reconstrução, a primeira coisa que se fez foi o seguinte: a Universidade de Varsóvia começou a dar um curso de matemática, um curso especializado lá entre os conjuntos, uma coisa assim. Agora, professor, o senhor, eu diria, fez o caminho inverso do que está acontecendo com alguns exemplos aqui no país. O senhor saiu daqui já bem mais jovem, né? Fez carreira acadêmica em outros países, não só aqui da América Latina, Estados Unidos, Europa, e agora voltou. E alguns cientistas brasileiros, alguns intelectuais, estão deixando o Brasil porque a coisa está crítica. Qual é a sua posição sobre essa saída aí de cientistas para, quer dizer, a solução individual, mas por coletivo... Não, é uma verdadeira... uma coisa horrível para o Brasil. Mas a tendência é exatamente essa. Os grandes centros, como nos Estados Unidos, na Europa, atraem. E um cientista, o que ele quer, um grande matemático, um físico, o que ele quer é fazer matemática e fazer física. Não pode fazer aqui, vai fazer lá fora. E não tem solução, não dá para aprender. A não ser que, no caso, por exemplo, da Rússia, da União Soviética, em que não deixavam ninguém sair, fecharam as portas, etc. Mas nós não podemos fazer isso. Então, o que acontece é uma sangria. Os jovens mais brilhantes geralmente saem. Infelizmente, né? Infelizmente, pois é, para nós, porque é como aquela frase que eu citei de Napoleão. Eu, até mudando um pouquinho, eu dizia o seguinte: você julga um país pelo nível de suas universidades. Um país que não tem uma universidade que produza conhecimento, que produza novidade, tecnologia, etc., não é um país de primeiro mundo, não é nada. Exatamente. É um aglomerado de... Agora, professor, por que o investimento em pesquisa não é prioridade no Brasil? A prioridade é outras coisas, menos o investimento em pesquisa. A impressão que me dá é exatamente isso. Falta do espírito napoleônico. Coisa que acontece em outros países. Em outros países, os Estados Unidos, há uma política de incentivo à pesquisa. Agora, num país como os Estados Unidos, também precisa ficar bem claro o seguinte: não é só o Estado que faz isso, porque o mal aqui do Brasil é só o Estado que faz. Nos Estados Unidos, há grandes fortunas que são doadas para desenvolver pesquisa. Há grandes companhias particulares que auxiliam a pesquisa e contribuem para desenvolver pesquisa. No Brasil, não. Na realidade, é quase que tudo feito dentro do serviço público, o que é muito ruim, mas realmente muito ruim. Muito bem, estamos hoje falando sobre o futuro do Brasil sem investimento em pesquisa científica. E para isso, nós convidamos aqui o professor Newton Costa. Ele é visitante do Departamento de Filosofia da UFSC, portanto, professor visitante. Vamos fazer um intervalo. A seguir, a eleição de um novo presidente em 2018 poderá ser a solução para a retomada de investimento em pesquisa? Vamos para um rápido intervalo e voltamos já.
Estamos de volta com o Ciência Notícia, o programa que aborda assuntos do meio científico. Hoje a nossa conversa é sobre o futuro do Brasil sem investimento em pesquisa científica. Nosso convidado é o Newton Costa, professor visitante do Departamento de Filosofia da UFSC. Professor Newton, eu queria agora falar sobre um pouco, mesmo com poucos recursos, né? Falar mesmo agora de investimentos, e muitas áreas se destacam no cenário mundial, questão aí de intelectuais, de grandes pensadores, grandes professores, ou seja, a massa cinzenta brasileira, por incrível que pareça, tem destaque mundial. Isso, professor, é uma realidade? Nós temos bons profissionais, nós temos ótimos pensadores e mesmo com poucos recursos ainda acabam se destacando mundialmente. É claro que há sempre um número mínimo, mas para um país como o Brasil, esse número mínimo é mínimo demais. Quer dizer, alguma coisa está errada. Na minha opinião, a dificuldade fundamental é uma dificuldade de educação. Se não mudar a maneira de ser, a maneira de pensar das crianças, até a universidade inclusive, não adianta que não muda nada aqui, por mais dinheiro que tenha e tal. E o segundo problema é a parte de política de administração, inclusive a administração da verba para as universidades, para a educação. Sem verba e sem um plano, e sem um plano que envolva, na verdade, vários presidentes, várias administrações, não é possível obter nada. A gente não sai do rez-de-chaussée. Não dá. Porque, inclusive, por melhor que faça, por melhor que seja um presidente agora, no tocante à educação, na próxima eleição, ele aumenta um pouquinho, melhora um pouquinho. Vem outro, já faz uma coisa diferente. Vem outro, não dá. É preciso ter plano. Teria que ser uma sequência, né? Exatamente, uma sequência de anos. Calcula aí, sei lá... 30 anos, 30 no mínimo. Anos. E esses presidentes que irão... respeitarem os planos que irão administrar dos outros, o Brasil nesses 30 anos, claro. Cada um tem que dar sequência. Mas Exatamente, o problema é que sai um presidente, entra muda o tudo. Próximo, muda tudo. Claro. Limpa, como diz na gíria, passa o rodo, limpa tudo e começa não dá, do zero. Sempre começa do zero e nunca a gente já chega a 10, não dá? É impossível. O investimento, então, queira ou não, está lá na base. O investimento é fundamental, mas não basta, e sem visão administrativa, sem objetivo definido, não adianta, na minha opinião. O ensino, então, o ensino básico, o ensino médio, seria a saída primordial agora nesse momento? Seria essencial, o ensino desde o primário, desde a educação em casa. O garoto já sair imaginando que ler é uma coisa boa, que ciência é algo interessante, que educação é algo extraordinário. Mas traz claro, do berço, né? Que o ensino secundário contribuindo para desenvolver o senso crítico, o amor pela pátria e outras coisas assim. Quer dizer, o amor pela pátria não é só amor pela pátria, não é ideal, é fundamental, é uma mola fundamental. Se não houver amor pelo Brasil, se você não tiver amor pela bandeira brasileira, nunca o Brasil vai para frente. Então, o problema brasileiro, na minha opinião, é um problema total de educação. Educar o povão. Sem educação, você não precisa ser um universitário para ter visão crítica, para saber o que é bom para o Brasil. O que precisa é ter um plano, ele precisa ter um ensino, pelo menos secundário, sensato. Mas um secundário de boa qualidade. De boa qualidade, que desenvolva principalmente o tirocínio crítico dos estudantes. Não é só massa de conhecimento. O essencial é saber como a pessoa deve se comportar em certas circunstâncias. De um modo crítico, afinal, fazer com que ele desenvolva certos ideais, certos valores, que são absolutamente fundamentais, senão não dá. Porque não adianta você chegar pegar um grande investidor e jogar no ensino superior. E aí deixar a base, ou seja, o ensino fundamental, não dá. O ensino médio, e simplesmente você começar já da metade do topo da pirâmide. Claro, não pode. E tentar resolver o problema. Não vai resolver nunca. Né? Tem que ser desde do berço, quase. Porque quando a criança já está meio manca,
ao nível secundário, nunca vai chegar na universidade uma pessoa 100%. Não dá, é impossível, a não ser casos extremos. Então, é uma planificação geral que seja respeitada por várias administrações. A parte de educação devia ser respeitada e façam o que quiserem nas outras áreas, desde que não prejudique a educação, mas que seja respeitada ao longo de várias gerações. Sem isso aqui não vai para frente. Bom, professor, eu queria fechar o programa, mas não deixar de lado um evento que vai acontecer com certeza o ano que vem, 2018, eleição para um novo presidente. Será que pode ser a solução para resolver esse problema todo aí de verba para a educação, para a pesquisa, quer dizer, novas cabeças, novas mentalidades, ou pode continuar do jeito que está? Olha, eu sou meio cético, mas em todo caso, uma nova administração, pode ser que novas ideias, pode ser que as coisas mudem, talvez, mas não é uma coisa para a próxima administração nem para os próximos governos. Isso é uma coisa que vai levar 30, 40 anos. E se não for uma coisa para 30, 40 anos, não se vai obter nada de definitivo. Quer dizer, cada nova administração destrói a anterior e volta para zero e assim vai, fica numa espécie de sobe e desce, pode sobe e ser desce. Apenas uma semente. Exatamente, é. Então, podemos, eu diria, assinar aqui que essa possível eleição, esse possível presidente da República com sua equipe, não consiga resolver, pelo menos... Pode ser, mas podia pelo menos preparar caminho para outra melhorar e assim vai. A preparação de caminho, claro, então seria essa... Claro. Mas sim, isso seria, em 4 anos ninguém faz nada, ninguém muda isso aqui. Então, seria preparar tudo para mudar a educação no Brasil. Exatamente. Para poder cultivar aqui, nesse terreno, ciência pura, ciência aplicada. É essencial, senão não dá. Precisa tempo. Sem tempo não se faz nada. Muito bem, chegamos ao final de mais um Ciência Notícia. Hoje falando sobre o futuro do Brasil, sem investimento em ciência, sem investimento em pesquisa científica, ou seja, falamos um pouco aqui, tentamos pelo menos colocar aqui para você, amigo telespectador e amigo internauta, sobre essa situação do Brasil sem investimento em pesquisa, o que será do país. A nossa conversa foi com o professor Newton Costa, ele é visitante do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Santa Catarina. Professor Newton, agradeço muito pela sua presença e até uma próxima oportunidade. E eu também lhe agradeço a oportunidade de eu colocar algumas ideias aqui, discutir, debater algumas ideias. E isso é essencial, é uma coisa fundamental para contribuir para o nosso desenvolvimento. Muito bem, agradecemos pela sua audiência e até a próxima edição do Ciência Notícia.